Olá, torcedor gremista. Bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube História Grêmio. Hoje, dia 22 de setembro, é mais um dia para comemorarmos um grande feito na história tricolor. A conquista do Grenal Farroupilha e do título citadino de 1935. Antes de começarmos esse vídeo, eu quero te convidar para que tu acesse lá o site da KTO.com, digita lá o código promocional História Grêmio e obtenha vantagens. Em 1935, muitas festividades, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Porto Alegre, estavam sendo feitas para comemorar o centenário da Revolução Farroupilha de 1835. Em Porto Alegre houve um grande feito na Várzea da Redenção, onde foi feita uma grande feira, mas que teve muito público, muito acima do esperado. Mais de 1 milhão de pessoas participaram da feira realizada na Várzea da Redenção. Só para vocês terem uma ideia, isso era 4 vezes, aproximadamente, a população de Porto Alegre. E por isso que a partir daí, a Várzea da Redenção passou a se chamar Parque Farroupilha. E nesse ano, Porto Alegre e Rio Grande do Sul também não poderiam deixar de participar das festividades dentro do campo, na área do futebol. E o citadino de Porto Alegre, naquele ano, também foi chamado de Campeonato Farroupilha. O Grêmio, que chegava na última rodada, 1 ponto atrás do Inter, porque havia perdido uma partida na rodada anterior para o Força e Luz e chegava na decisão em desvantagem. E o Grêmio estava sem alguns atletas. Luiz Carvalho, por exemplo, um grande nome tricolor, tinha sido emprestado ao Vasco da Gama. Artigas, jogador gremista bastante importante, que tinha feito um gol no mesmo campeonato, no chamado Grenal do Avião, havia sumido de Porto Alegre. Claro, existem muitos boatos, a época também era muito propícia a lendas e a histórias de que Artigas havia sido sequestrado por torcedores do Inter em virtude daquele gol. E o goleiro gremista, o lendário Lara, também estava bastante doente porque ele tinha um problema cardíaco. Mas naquele 22 de setembro de 1935, o ambiente era todo propício para o Internacional ser campeão. E as festividades começavam desde cedo e muito antes do jogo começar. Naquele dia do Grenal, 2/3 do estádio da Baixada eram tomados por torcedores do Inter. Tamanha euforia. Muita festa antes do jogo, já dando o Inter como o novo campeão da cidade. Mas a gente sabe que nada se conquista antes do jogo começar. Muitos colorados compraram caixas de pombo-correio, colocando anéis nas patas, com o título de campeão citadino, e esperavam jogar esses pombos após o final da partida, que essas caixas estavam dispostas no entorno do estádio do Grêmio, com o título de campeão citadino, para que todo o Rio Grande do Sul soubesse quem era o verdadeiro campeão. Também um torcedor colorado tomou uma outra iniciativa. Caçou em Porto Alegre 11 cachorros de rua e pintou todos eles de vermelho e deixou-nos amarrado no seu carro próximo ao estádio para que esses cachorros fossem soltados após a festividade do campeonato pelo Inter. Mas o jogo ia começar. O primeiro tempo, o Inter dominou a partida. E o Grêmio teve, em Lara, uma grande atuação, terminando o primeiro tempo em 0-0. Lara, o ídolo tricolor, saiu de campo com dores no peito e foi substituído pelo goleiro Chico. Esse, infelizmente, foi o último jogo de Lara com a camisa do Grêmio. Mas prestes a conquistar o título citadino, o torcedor do Inter entrava em euforia. E aquele torcedor que tinha catado os 11 cachorros saiu à rua para soltá-los. Mas faltando 5 minutos
para acabar o jogo, Foguinho, outro lendário jogador gremista, abriu o placar, deixando os colorados atordoados. Na saída de bola do Inter, em busca do gol de empate, que daria o título ao Internacional, Foguinho recuperou a bola e deixou Laci na cara do gol, marcando o Grêmio 2-0, trazendo um grande feito para o nosso tricolor, sendo campeão Farroupilha, vencendo o Internacional por 2-0. O Grêmio, que naquela época formou com esse grande time Lara, depois Chico, Dario, Luiz Luz e Jorge, Mascarenhas, Sardinha II e Laci, Russinho, Artigas, Foguinho e Divino. O Grêmio que naquela época jogava no esquema 2-3-5, tipo sistema de pirâmide, que na época era assim utilizado, assim como o Inter jogou no mesmo esquema de jogo no 2-3-5. O técnico gremista era Sardinha I, e foi ele, Sardinha I, que propôs, na euforia daquele título maravilhoso conquistado pelo Grêmio, de tamanha façanha, que pediu que aquele título fosse comemorado por 100 anos. E aí surgiu o Jantar Farroupilha, que até hoje, conforme a promessa do treinador gremista, é comemorado o Jantar Farroupilha até 2035. Convido você para conhecer o canal do Gremista Historiador no Instagram, maior acervo particular de objetos do Grêmio no Brasil. E também te convido para conhecer a EducaCoin, a primeira criptomoeda brasileira voltada ao ramo da educação. Grande feito tricolor, mais um fato para nossa lembrança que muito nos orgulha e nos deixa contentes, pois esse é o tamanho do Grêmio. Grande abraço e até o próximo vídeo.